Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa, é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro. Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo verde, um garoto passa caminhando mexendo no celular e outra garota caminha mexendo no notebook. Um texto escrito em azul em cima. Infodemia, excesso de informações em tempos de pandemia. Foto do palestrante, professor Luiz Antônio Gomes, editor do Correio Ibiapaba, escritor, cordelista e pesquisador do projeto Bahia Memória em 8D. Mediador, Hélio Júnior, maestro da Filarmônica Estrelas da Serra. Olá, pessoal que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte, na página do Facebook. Eu queria aqui deixar o meu boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. E estamos começando mais uma live do conhecimento que tem o apoio institucional da Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei de Emergência Cultural. Oi, eu sou o maestro Hélio Júnior, né? Alguns já me conhecem. Sou o maestro Hélio Júnior, sou do projeto, estamos aqui no projeto Música e Cidadania. Sou diretor cultural do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte. Estou usando camisa branca, com a logomarca do Ponto de Cultura em azul, azul bebê, gola azul bebê, mangas em azul bebê. Ao meu fundo tem uma parede amarela com uma cortina marrom claro, fazendo o meu cenário de fundo. Eu sou careca, não tenho nem um fio de cabelo, né? Então, para você que não consegue ver, essa é a minha audiodescrição para que você entenda quem está falando com você nesse momento. Aproveito para lembrar a todos vocês da nossa campanha, todas as nossas ações do nosso projeto Música com Cidadania, estamos trabalhando a campanha Doe um Quilo de Solidariedade. E essa campanha ela continua. E você pode doar por aqui através do nosso Pix e da nossa conta bancária. Eu acredito que deve estar aparecendo aí para você o Pix e a conta bancária para que você possa fazer a sua doação e a gente trazer mais esperanças para várias famílias que estão passando por um momento difícil neste momento. Com essas lives solidárias, o nosso projeto se mobilizou e conseguimos arrecadar em doações com o comércio local, entidades, pessoas físicas, um total de mais de 2 toneladas. Isso eu estou falando de uma campanha anterior que a gente fez, né, no projeto Música com Cidadania, as live shows que a gente fazia no ano de 2020. A gente arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos, foram mais de 23 comunidades beneficiadas e mais de 106 famílias que receberam doações de cestas básicas aqui no município de Pratá. Então, sua doação é muito importante neste momento, onde a gente retoma essa campanha, a gente dá continuidade a essa campanha através do projeto Música com Cidadania e através de todas as ações do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte. E neste momento tão difícil de pandemia, a nossa campanha vai dar continuidade, né? Vocês estão atentos, estão acompanhando, estão por dentro disso. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 3 lives a gente já contemplou mais de 30 famílias. Hoje teve mais um lote de cestas básicas foram distribuídos, foram entregues, né? As famílias estão sendo convidadas a receber essas cestas básicas lá na sede do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte. E aí eu quero aproveitar e agradecer a todos que fez doação, que está acreditando no nosso trabalho, né, que acredita no nosso projeto.
e estar sensível às causas sociais que neste momento estão precisando de muita atenção. E hoje a gente olha, e a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que todos os dias está em nossas mãos, literalmente, né? Literalmente, porque vocês vão entender já já por quê. Por meio dos nossos celulares, como lidar, né? Como lidar com o acesso de informações e a infodemia de notícias. Todo dia a gente pega o celular, mexe, abre o Facebook, principalmente o Facebook, Instagram, blogs, canais de notícia, YouTube. E aí você se depara com uma série de informações sobre pandemia. E é interessante essa palestra de hoje porque a gente vai aprender como lidar com isso, né? Como lidar com essa infodemia. Infodemia, ela vem do excesso de informações e as diversas informações sobre a pandemia. Por isso que a gente criou esse tema infodemia, que é uma infodemia de notícias, né? Muitas notícias, muitas delas mentirosas, muitas delas verdadeiras. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso para buscar entender, né, como devemos filtrar esse monte de informações. O tema que vai ser proferido pelo professor Luiz Antônio Gomes, meu amigo Luiz, chama ele de amigo Luiz, professor Luiz Antônio Gomes, escritor, cordelista, radialista, editor do jornal Correio Ibiapaba, jornal que acompanha há muito tempo, coordenador do projeto Bahia Memória. E hoje ele vai lançar aqui para nós, em primeira mão não, né? Mas vai lançar aqui para nós um cordel chamado, né, com o tema Infodemia, a infodemia e as notícias dos especialistas, entre aspas, em Covid. Nossa internet ela é cheia de especialistas, eu entendi aí o recado. Luiz, seja muito bem-vindo à nossa live do conhecimento, uma live de conhecimento, e com você vai ser muito proveitoso, vai ser muito conhecimento compartilhado, eu tenho certeza, porque converso com você por horas, então acredito que vai ser muito proveitosa. A gente, na sua apresentação, percebeu que você é um profissional da comunicação. Eu lhe conheço e já acompanho há muito tempo o seu trabalho, que também atua na educação, né, no jornalismo e na literatura. Um professor de inglês e também fala um outro idioma, né, fala uma outra língua, inglês. E baseado na sua experiência, como você... Aliás, antes de você fazer a primeira pergunta, o primeiro questionamento para trazer essa... Eu queria que você se apresentasse, né, e se autodescrevesse para o nosso público que está acompanhando aí do outro lado da telinha. Boa noite, Hélio Júnior, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. A gente sempre fica com a dúvida em relação ao som, ao retorno, e eu esqueci de colocar o fone. Mas, enfim, estão me ouvindo bem? Nós estamos lhe ouvindo muito, eu estou lhe ouvindo muito bem. A minha preocupação agora é se você está nos ouvindo bem. O som está puro e cristalino, né? Ótimo. Hélio, enfim, eu sou Luiz Antônio, professor, com muito orgulho, e em autodescrição, eu sou branco, cabelo grisalhos, não é? Minhas sobrancelhas insistem em estar pretas, alguns colegas acham que eu pinto, mas é assim mesmo, né? E eu estou aqui usando uma camisa azul de botão, né, de manga comprida. Aqui, o meu fundo tem uma parede, um traço de uma parede cinza, o teto branco. E a gente, na verdade, está aqui hoje para compartilhar um pouco, né, de conhecimento, né? Não sou um especialista no assunto, eu passei a me interessar no assunto do ano passado para cá. Enfim, isso tem a ver com notícia também. Pois é, Luiz, e baseado nessa sua experiência, você é um cara que eu conheço já de muito tempo, lançou um jornal aqui que era impresso, né, e agora está na modalidade online, que é o Correio Ibiapaba, um jornal que fez de uma grande qualidade, né, de uma postura ética que a gente pouco se vê,
né, tinha um compromisso ético e cultural com a nossa região, Serra da Ibiapaba. E diante dessa sua experiência, como você definiria informação nessas áreas? Pronto, Elia. Antes mesmo de responder essa sua pergunta, eu queria parabenizar vocês do projeto, né, Música com Cidadania. Na verdade, vocês no ano passado arrecadaram, como você citou aí no início, mais de 2 toneladas de alimento. Numa cidade como Croatá, uma população de 18 mil habitantes, isso equivale a mais de 10%. E a gente fica muito feliz de saber que vocês são uma turma de jovens que, além de fazer cultura, vocês estão preocupados com o bem-estar do próximo, né? Então, parabéns pela iniciativa, né? Essa preocupação em ajudar quem precisa. Olha, Hélio, eu não vou ter aqui todas as respostas para essa tão difícil pergunta, mas eu queria fazer assim uma abertura e falar nas áreas que eu atuei, né? Por exemplo, o professor dentro de sala de aula, ele leva a informação, né? Tem até aquela frase que é um pouco clichê, que o professor fala algo em segundos e pode marcar uma vida inteira. E, de maneira geral, as boas informações que nós, professores, passamos, elas ficam, elas marcam, né? Ali, naquele espaço, né? Que é a sala de aula, que é, eu diria, uma plataforma de comunicação, né? De você estar ali direto, passando a informação. O rádio foi outra experiência que eu sou muito apaixonado pelo rádio, aprendi a gostar do rádio graças ao meu saudoso avô, Mansueto Pereira Gomes, ele ouvia a Rádio Sociedade da Bahia. É uma outra plataforma interessante, né? E quando eu fiz o curso de radialista, eu aprendi uma coisa muito legal, que eu nunca me esqueci, que o professor, ele disse lá, tá vendo aquela coisa do professor, né? Ele disse lá no curso de radialista, que a informação tem que estar em primeiro lugar que a opinião. E eu procurei muito praticar isso no rádio, né? Essa coisa de não estar o tempo todo opinando, dando a opinião sobre algo. Eu entendi que o ouvinte ele precisava chegar à opinião, muitas vezes, sozinho. Claro, há momentos que a opinião de um radialista é importante. Aí eu me lembro de uma história, até falei para você que essa live a gente contaria algumas histórias. Eu trabalhava na Rádio Santana de Tianguá e pouco tempo depois que o presidente Temer havia tomado posse, né? Posse não, ele já estava no governo, saiu uma pesquisa do Datafolha e indicava que ele estava com rejeição de quase 70%. E no dia seguinte ele deu uma entrevista para a jornalista Mariana Godoy. E aí ela perguntou para ele, né, em cima dessa pesquisa, se ele se candidataria à reeleição. E ele respondeu com a maior tranquilidade do mundo, sim, se for vontade da população brasileira, né? Quer dizer, ele sabendo que não tinha aquela popularidade toda. Mas por que eu estou lembrando desse fato? Porque quando eu peguei essa notícia, que estava na pauta do programa, me deu vontade de rir. E aí, mas eu não ri, eu li a notícia e no final, bem sério, sem ironia nenhuma, eu perguntei. Aí o presidente Temer disse que poderá se candidatar se for vontade do povo brasileiro. Você, ouvinte, que está nos acompanhando, o que é que você acha disso? E aí é interessante eu falar disso para você, porque fazendo um link agora com o jornal Correio Ibiapaba, o nosso jornal Correio Ibiapaba circulou em 9 municípios da região, né? Ibiapaba fica no Ceará. Algumas pessoas estão nos acompanhando de outros estados, né? Então, o que aconteceu? Era um jornal mensal, ele circulou durante 8 anos em 9 cidades. A gente sabe que a política local ferve, não é verdade? E eu procurei fazer um jornal que levasse notícias positivas. Não é? Então, não tinha nenhum tipo de notícia. Ah, porque tem um buraco numa cidade que ninguém faz nada. Ah, porque esse prédio aqui está caindo aos pedaços. Então, a gente procurou valorizar, principalmente a cultura, mas o que tinha de positivo na região. E digo isso porque a gente optou por não ter vínculo com prefeitura nenhuma. Nós, durante 8 anos, 95 edições, nós não tivemos uma propaganda de prefeitura. Nenhuma. Com opção nossa. Seria uma opção comercialmente até interessante. Mas isso foi que fez o jornal também ser interessante. Porque a gente procurou lidar com isso e foi minha obrigação não ter, por exemplo, fake news, notícia deturpada, né? Que uma manchete, às vezes, pode derrubar. Então, nessas áreas que eu atuei,
eu digo para você que foi muito interessante perceber como eu aprendi, na verdade, a lidar com a informação dessa forma. E lancei alguns livros, escrevo hoje cordéis, e fazendo a soma disso tudo, foi assim, Hélio, que eu aprendi a lidar com a notícia. Quer dizer, hoje eu sei identificar o tipo de notícia, não é se é uma fake news, não é? Qual o objetivo daquela manchete, que às vezes um verbo que está ali na manchete, não é? Então, foi esse o caminho. Agora, tentando um pouco responder à sua pergunta, a gente, na verdade, vive hoje, como a própria OMS define, né, essa infodemia de notícias, né, de muitas informações. É possível que cada um de nós hoje tenha recebido, por exemplo, uma fake news e não tenha percebido, e leu, e achou aquilo interessante ou não. Então, no contexto dessa informação que chega de forma excessiva, a gente precisa tentar lidar melhor, não ter tanta ansiedade para querer estar o tempo todo vendo notícia, por exemplo. Isso é algo que acontece, né? O celular você vai, ó, fica ali, né? E eu digo para você, não querendo ser melhor que ninguém, eu sempre tive uma relação com a tecnologia que eu procurei saber lidar para não ser refém da tecnologia. Eu fui resistente aos smartphones, por exemplo. Eu fui resistente a celular. Aí depois eu fui resistente a smartphone. Eu ficava impressionado. Meu Deus, como é que as pessoas ficam o tempo todo assim agora? E eu passei um tempo observando isso. Aí, o que é que aconteceu? Aderi ao smartphone. Aí eu cheguei à conclusão, poxa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria aderido há mais tempo. Aí veio o smartphone e o WhatsApp. Aí eu segurei também. Você não vai instalar, você não tem Como? zap? Não, não, não. Eu me lembro, viu? Você lembra disso, né? Aí quando eu Lembro. instalei o Zap, eu criei uma espécie de regra para mim. Eu disse, ó, vou acessar uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez à noite. E isso deu certo durante muito tempo. Só que devido à questão do jornal, houve situações que eu comecei a fechar anúncios com o cliente, eu fiquei admirado com isso. Fechei anúncios com clientes sem nem ver. O cara chegava, mandava a arte, falava pelo Zap, ele fazia a transferência do anúncio, publicava e depois a gente entregava o jornal lá no comércio. Então, assim, mas isso eu procurei. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque com o tempo a gente tem que também ter esses cuidados, né? Quanto tempo a gente tem especialistas que questionam, né? O tempo que a gente fica com o celular, por exemplo, tem um especialista, esqueci o nome dele agora, que ele diz até assim: se você está acordando e pegando no celular, ou então está indo para o banheiro fazendo pipizinho e levando o celular, alguma coisa está errada. Eu não me recordo direito, Luiz, mas eu vi uma matéria que falava que 80% da população ela fica com o celular mais de 14 horas. Cerca de 14 horas com o celular, 14 horas do dia, mais de 14 horas do dia com o celular, né, constantemente conectado. Como se fosse uma parte integrante do corpo, né? Eu me vejo na situação, lhe juro, hoje. Hoje eu fico, acho que eu fico muito mais que 14 horas. Eu durmo com o celular perto da cama, quando não é, colocando vídeo. Então, se você observar, isso cria uma dependência. Eu tenho essa dependência. E são milhões de pessoas que estão com essa dependência. Hoje ninguém se vê mais sem celular, né? Por isso que às vezes é tão interessante a pergunta no sentido de como você definiria a informação nessas áreas, que é no sentido da educação, as áreas que você atua, né? E aí a gente fala um pouco de tecnologia, né, da evolução da tecnologia. Assim, você como professor, pega na educação aqui como gancho, né? Você como professor, como é que você vê que essa tecnologia, que é uma ferramenta de acesso global à informação, aí você tem acesso a todas as informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, as famosas fake news. Quais são? Eu queria que tu saber assim,
saber de você se tem como você pontuar o que é positivo, educacionalmente falando, e o que é negativo. Em termos educacionais, a gente vai perceber aí, Hélio, uma autonomia dos alunos, né? Porque se prega tanto a autonomia, né, dos alunos, e o professor, por exemplo, falando aqui como professor de inglês, né? Então, a gente não é mais aquele, digamos assim, o detentor, isso já há muito tempo, detentor do conhecimento, né? Na verdade, a gente vai ali ser um mediador e você vai compartilhar com os alunos aquelas informações que eles já trazem com ele. Você veja que nessa situação do ensino remoto, quantos termos, né, da tecnologia que são em língua inglesa são utilizados, né? Eles já chegam sabendo o que é likes, dislikes, streaming, Google Meet, Google Classroom, né, chat, entre outros, né? E você observa o seguinte, que o que também é de positivo nisso é que a gente termina aprendendo com o nosso aluno, né? Aprendendo assim, na troca. Muitas vezes você está em sala de aula e muitos professores passaram por essa experiência no ensino remoto agora. Né? Professor, faça assim, clique desse jeito, né? Porque, de uma certa forma, nós professores, com o ensino remoto, fomos meio que obrigados a passar por uma transformação. No Brasil, por exemplo, o ensino à distância, nos últimos anos, está crescendo de forma assim, digamos, nos últimos 10 anos, você teve um crescimento altíssimo, me faltou a palavra aqui. Mas isso em nível superior, no ensino superior. Né? De repente, de uma hora para outra, nós estamos fazendo a chamada educação à distância, aí outros termos começaram a surgir, aula online, remota, híbrida, né? E aí, semipresencial, que está começando agora a debater como é isso. E toda essa discussão colocou a situação do professor em evidência. Né? Então, por exemplo, quando puxa a educação, aí eu já começo até a me empolgar. Mas o professor foi colocado numa situação que muita gente ouviu essa frase, que eu posso dizer não como uma fake news, mas uma maldade, né? Dizer assim, o professor não quer trabalhar. Nossa, os professores sempre trabalharam. Na verdade, as aulas remotas, você perguntar a qualquer professor que esteja nessa modalidade, você tem muito mais trabalho. É uma produção. Muita gente acha que fazer um vídeo é assim, não vai um vídeo, professor. A sua casa agora é um estúdio, vai fazer um vídeo, pronto, é bem fácil. Não é. Você não grava de primeira, né? Você leva, você chega, tá lá, o vídeo é de 10 minutos, quando chega no minuto 9, você errou, né? Então, eu creio que, positivamente, essas ditas novas tecnologias, que não são tão novas assim, elas, na verdade, vão trazer à tona uma nova forma de ensinar. No caso específico do inglês, por exemplo, que se trabalha hoje, a BNCC fala da questão de ser uma língua franca, né? Ser, na verdade, uma língua do mundo. Então, abriu muitas portas nesse sentido, né? De você poder trabalhar o conteúdo de maneira, eu não diria informal, mas de uma maneira mais leve, né? Não tanto com aquele rigor, daqueles conceitos gramaticais, aquela coisa da tradução. Luiz, eu estava aqui pensando, para encerrar esse assunto sobre educação, que não tem. Saímos um pouco fora do nosso objetivo aqui na nossa conversa. Você falou da questão do ensino remoto e tal, e assim, a gente chama de ensino remoto, que foi um termo que é usado hoje, né? Que é o ensino à distância, o ensino EAD, digamos assim. Nada mais é também do que um ensino remoto. A gente observa que há muitas décadas esse tipo de ensino, esse tipo de trabalho já vem sendo desenvolvido em países de primeiro mundo. Eu vi acho que, se eu não me engano, o primeiro ensino EAD remoto se deu em 1960. Eu não me lembro qual foi o país. Ou foi Espanha, ou foi Austrália, eu não lembro. Foi Espanha ou foi Austrália, coisa assim, eu não me lembro bem aqui, porque faz muito tempo que eu li sobre isso. Lá no início da pandemia, começou esse questionamento se o ensino remoto ele traria resultado ou não traria, né? Se valeria a pena. Enfim, é só uma informação para... Poderia ser que você soubesse com mais precisão disso. Mas, enfim, falando de informação,
a nossa palestra, a nossa conversa hoje aqui é sobre infodemia, né? Ou seja, a, a epidemia de informação. Existem estudos científicos que comprovam não, a gente está vendo, né? A gente pega o celular, você roda aqui, você passa o dedo aqui, você entra no Google, você entra num portal, num Facebook, numa rede social, notícia por cima de notícias. Né? Então, a grande quantidade de notícias, né? A gente recebe por dia muita quantidade. É incrível. Ontem, um exemplo. Ontem, um exemplo típico. De cada 5 postagens que eu passava para me ver, e olha que eu fiquei passando assim, né? Ontem eu estava de serviço na guarda. Para quem não me conhece, eu também sou guarda municipal e estava de serviço ontem. E estava acompanhando o Facebook, né? Olhando o Facebook. Quando saiu a notícia de que o ator Paulo Gustavo havia falecido. De cada. Achei uma coisa incrível. Eu não tinha noção do quanto ele era famoso. Né? Até então eu não conhecia Paulo Gustavo. Não tinha visto o filme dele, não, eu tinha ele como um comediante, não, mas para mim não era alguém de grande expressividade. Até porque eu também não acompanho, não assisto televisão, né? E ele parece que era um ator da Globo e tal. Enfim, cara, de cada cinco postagens que eu passava, 3 eram do Paulo Gustavo. Uma enxurrada de informações, só que dessa vez centralizada. E no dia a dia normal, a gente se depara com muita informação, é muita coisa. Você vai vendo aqui, é muita coisa, muita coisa. Embora o algoritmo do Facebook ele lhe direcione para aquilo que você curte mais e para ver, mas você se depara com muita coisa. Eu estou falando do Facebook. Você vai para o Instagram, quando você vai para qualquer blog, para qualquer rede social, ou até canais de notícia, é demais. É muita informação. Aí eu pergunto, como lidar, né, com essa sobrecarga de informação? Internet. Tem uma coisa, essa pergunta mesmo, eu faço um complemento, né? Um comentário a meu respeito. Ultimamente, eu acreditava em tudo que eu via. E aí foi onde surgiu naquele processo político, né, da eleição do Bolsonaro, e ficou muito evidente a inverdade, né, as fake news foram muito utilizadas na campanha, e eu acredito que foi fator decisivo no resultado das eleições. E eu aprendi foi a partir dali que eu comecei a filtrar mais. Nem tudo que eu vejo, aliás, quase tudo que eu vejo, eu pesquiso em outras fontes, tento comprovar se aquela notícia é realmente verdadeira. Olho a fonte da notícia, vejo se aquela fonte é uma fonte confiável, vejo se algum outro canal que a gente conhece que tem compromisso com a notícia, ele também está noticiando da mesma forma, com o mesmo conteúdo. E aí eu aprendi a filtrar, mas eu acho que a pergunta era mais nisso. Como a gente deve lidar, né, com essa sobrecarga de informações de internet? Ele é assim, eu particularmente acredito que a gente, em termos de redes sociais, eu, por exemplo, também fui resistente a redes sociais, né? Eu não utilizo, por exemplo, o WhatsApp como um canal de notícias. Então, eu sou acostumado a entrar em portais de notícia, né? E eu também não fico muito impactado com as manchetes, até porque o meu olhar hoje faz com que eu não leia todas as manchetes dos portais. Né? Eu vejo a palavra-chave que eu estou interessado em um tema, em ler uma reportagem sobre isso, tal, para replicar no jornal, muitas vezes para eu ter como base para escrever uma notícia. Então, esse é o ponto. Muita gente, por exemplo, hoje, utiliza o WhatsApp assim. Ontem, como você citou, Paulo Gustavo, né? Então, os grupos de WhatsApp, tem gente, por exemplo, que chegou a notícia, ele viu na internet, morre fulano de tal. A pessoa quer ser a primeira da notícia. Ela quer ser a primeira da notícia. Ela não lê a notícia. Isso não só de morte.
isso também em outros aspectos, outros assuntos. A manchete causa impacto, ela joga no grupo. Ela não quer nem saber o que vai acontecer, se ela está no grupo de WhatsApp, se as pessoas estão conversando sobre outro assunto, ela joga uma coisa lá no grupo. Tal. E os especialistas, eles falam exatamente isso, né? Que isso pode agravar, aumentar nas pessoas a ansiedade, incerteza e até insegurança. E as manchetes ajudam muito nisso. Então, eu, por exemplo, procuro lidar dessa forma. Depois de 21 horas, eu só vejo notícias até 21 horas. Eu não entro, eu procuro não entrar mais em grupo, porque é incrível como a gente tem, às vezes, essa dificuldade de se afastar do celular, né? Se afastar do celular. Porque um amigo meu, por exemplo, uma historinha bem engraçada, que ele postou no nosso grupo de amigos a foto, um vídeo da mãe dele se vacinando. E ele muito feliz, né? A mãe dele se vacinando e tal. E aí eu, conversando com outro amigo por telefone, perguntei, pô, você viu lá a foto, meu amigo? Até citar o nome dele aqui, Lúcio, colocou lá no grupo. Aí ele disse, não vi não. Não, rapaz, é a foto da mãe dele se vacinando. Ah, eu nem assisti o vídeo. Eu pensei que era mais um vídeo daqueles que o pessoal aplica a vacina e a seringa está vazia, não tem o líquido. Cara, isso é interessante. Tá vendo isso aí? Eu tive essa mesma sensação. Eu não parei mais para ver nenhum vídeo nesse sentido. Quando eu vejo Pois a é. foto de alguém se vacinando, eu já acho que é realmente um vídeo de alguém dizendo que a vacina não funcionou, não foi dada a vacina do jeito que tem que ser. Então, isso, na verdade, é esse excesso de informação, né? Você tem tanta notícia que na sua mente já cria aquele contexto de que isso é a mesma coisa, né? E hoje a gente vive, por exemplo, uma polarização, né? Em todos os sentidos, né? De posições extremas, né? E eu, na verdade, eu não trago aqui uma fórmula para a pessoa viver. Eu acredito que cada um tem que saber lidar, como você deu esse dado aí das 14 horas no celular, a gente tem que, na verdade, lidar com essa infodemia de uma forma tranquila, não é? Porque nós estamos no meio de uma pandemia e como a própria OMS definiu, no meio dela, uma infodemia de notícias. Hélio, agora eu não estou escutando. Tá me escutando? Agora estou, pronto. Pronto. Eu estava aqui olhando para o lado, você percebeu? Acho que você deve ter percebido eu olhando para o lado. É porque eu estou acompanhando aqui o chat no canal do YouTube, Certo. né? Tem algumas pessoas mandando abraço para você, cumprimentando você. Parabéns, Luiz, Lúcio Landim Fonseca. Me perdoe os que eu não estou citando, eu estou querendo ser rápido. Né? O Lúcio Landim Fonseca, parabéns, Luiz. Foi o vídeo da mãe dele que eu citei. É isso. Tem um pessoal falando aqui com você, né? Além dos músicos, dos músicos da orquestra que estão acompanhando, pessoal do projeto, a Ana Meire Viana dos Santos colocou boa noite, grande amigo. Uma grande professora de história. Também ela é minha parceira no projeto Bahia Memória. Eu coloco aqui, meus alunos me ajudam muito. Ela está aqui, só comentando. O Benedito Montal colocou parabéns, professor Luiz Antônio Gomes. Está passando para você. Aí eu estava aqui, até peço desculpa a você, eu estou olhando aqui para o lado, mas eu estou ouvindo, estou prestando atenção. Não, você está falando. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente falou sobre essa grande quantidade de notícias, né? E aí você falou sobre infodemia. É o tema, né? Infodemia. E aí eu pergunto, nós todos fazemos parte, nós estamos dentro dela? E as duas coisas, né? Fazemos parte dela e estamos dentro dela, né? Porque o grande problema é que a gente acha que a nossa opinião
vale muito, né? Nossa opinião deve prevalecer. E a gente esquece muito aquele princípio da dialética de Hegel, né? Que ele falava, né? Da tese, da antítese e da síntese, que você pode ter uma opinião, o outro ter uma outra opinião, e você pode, juntamente com a pessoa, chegar a uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião juntos e não perder tanto tempo, né, discutindo uma mesma coisa. Então, hoje, o que eu vejo é a questão do debate, né? Eu nunca discuti em rede social, em grupos de WhatsApp, muita discussão, não é? E essas discussões levam exatamente porque tem gente que quando posta uma notícia num grupo já faz um comentário, já diz isso é um absurdo, né? Aquela coisa, isso é um absurdo. Vejam, que país é esse? Aonde nós vamos parar, não é? Quer dizer, e foi feita uma pesquisa, né, divulgada em 2020, né, e falava exatamente isso, de que cada 10 notícias que as pessoas colocam, somente em 3 elas leem as notícias. É Elas, verdade. por conta da manchete. Então, é esse o ponto que nós todos estamos dentro dela e a nossa responsabilidade é muito grande. Nossa responsabilidade é muito grande. A gente, na verdade, hoje, lida com a informação de todo jeito. Porque tem gente que posta, por exemplo, uma coisa muito séria como se fosse brincadeira. E tem gente que brinca com coisa séria. Não é? Então, imagine quantos idosos, tipo minha mãe, por exemplo, e outros idosos, que estão utilizando o Zap, né, que sofreram muito, né, porque nem todos eles, não por conta de não saber lidar com a tecnologia, mas às vezes de não ter aquele. Pega a notícia, vem do Zap, vem de uma pessoa de confiança, de uma pessoa amiga, aí a pessoa não vai lá, agora eu vou no navegador, vou lá no R7, vou lá no G1, vou no BBC, na UOL, para ver se essa notícia é verdadeira. Então, o ponto que eu quero dizer é exatamente, nós estamos dentro, porque nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, porque a gente deve compartilhar notícias, sim. Agora, é importante que a gente leia, que a gente, na verdade, entenda o que é que significa aquela notícia. Veja, por exemplo, qual foi a data da notícia. Às vezes a data, porque acontece muito isso de a gente ver notícias de 2, 3 anos sendo postadas como se fosse hoje, por conta de uma repetição de um acontecimento. Então, nós temos essa responsabilidade. E é interessante, Luiz, que você falou, cara, às vezes a pessoa tenta imprimir uma opinião, né? Você falou da pessoa divulgar as notícias e tal, compartilha. E muitas dessas pessoas, e alguns amigos meus, eu tenho alguns amigos, eu já vivenciei essa fase também, de me posicionar e compartilhar notícia e me posicionar, colocar uma crítica em cima daquela notícia que eu nem sabia de onde era, não tinha conhecimento sobre o assunto, e apenas baseado em informações da rede, né, por exemplo, informações do Facebook, eu exprimi uma opinião como se eu fosse conhecedor do assunto, né? E eu ainda vejo muito isso. Eu até costumo dizer que essas pessoas que fazem isso são aquela carência. Ou então a rede social, ela deixa você, ela cria uma ilusão na cabeça de muita gente, no sentido de achar que ele, por estar na rede social, está aberto ao mundo e o mundo está vendo ele agora tem voz ativa, né? Assim, e nem sempre essa voz ativa que eu acho que ele tem, que a pessoa tem na rede social, no Facebook, é de fato, vai ser de fato eficaz, ou vai ser de fato, vai trazer para ele o reconhecimento de fato, né? Dele enquanto opinando em determinado assunto. Porque muitas das vezes ele vai ser ignorado, vai ser criticado por estar opinando no assunto que ele não tem conhecimento, que ele não tem, não sabe de onde veio, como que as coisas realmente funcionam, e aí solta aleatoriamente que pensa.
Mas, enfim. Aí, assim, a importância da responsabilidade, né? Eu lhe pergunto, qual é a responsabilidade da que a gente tem diante da proliferação de notícias relacionadas a temas que não dominamos? Ah, nós temos muito. Vou lhe dar um exemplo. Isso é estatístico, né? Hoje estima-se que 3,7 bilhões de pessoas acessam a internet, não é? E que no Google, por exemplo, que é o maior buscador, você tem 40 mil pesquisas por segundo. Por dia equivale a 3,5 bilhões de Nossa, pesquisas, né? Aquele tipo de pesquisa também, não é? Que eu fico muito chateado com algumas pessoas em grupos, quando está tendo um debate no grupo sobre algum assunto, eu prefiro não discutir, não debater. Aí alguém, para ter razão, vai no Google, clica um link, como se tivesse lido aquela notícia e joga no meio da discussão. Pronto, passou a ter razão, porque pegou uma notícia que ele nem leu, né? Não sabe nem que ano foi aquilo. já Enfim, aconteceu o comigo primeiro também. ponto que a gente tem que ter é ler a notícia. Não ser, como eu disse, o ledor de manchete. A gente precisa ler a notícia. Não ficar impactado com a manchete. Ir lá e ver, o que é que essa notícia está dizendo. Porque hoje também os portais, eles querem que as pessoas acessem, né, o portal, leia aquela notícia. Então, como lhe falei, há necessidade de muita gente querer opinar sobre tudo. Aí que entra a Covid. Porque aí, como foi que eu passei a me interessar sobre esse assunto? Porque logo no ano passado, eu comecei a perceber o seguinte: como foi que nós agimos em relação à Covid enquanto estava na China? Nós agimos com brincadeiras, com memes, né? O drama dos chineses para a gente. Ah, morreram 100 pessoas na China, morreram 70 pessoas, né? Mas todos nós recebemos fotinhos de gente tossindo, como se tivesse de Covid, não é verdade? Fomos por preconceito com os chineses, criamos uma falsa fantasia, e isso a gente sabe que é a xenofobia, esse foi outro ponto também que aconteceu. E aí, quando as coisas mudaram de figura, quando chegou na Europa, quando começou a chegar aqui, aí você veja o drama que nós estamos vivendo e que a gente, de uma certa forma, parou de fazer esse tipo de brincadeira, não é? Porque a gente viu que era algo muito sério. Mas aí eu lhe pergunto, e quantos de nós divulgamos notícias, isso antes da Covid chegar aqui no Brasil, né? Que a gente não sabia de nada. E eu não vou nem fazer referência aqui ao que está ocupando a presidência, que não preciso. Né? O que ele falou, né? As 4 mudanças de ministro da Saúde falam por si só. Eu não preciso dizer nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, diante de todo esse cenário, a população ficou confusa. Né? Ficou confusa e passamos a querer entender sobre um assunto que a gente não entendia. A OMS foi questionada, a Organização Mundial de Saúde, que existe desde 53, foi questionada, não é? Ridículo. Todos nós nos tornamos especialistas em tudo, não é? Ah, olha, eu sou o médico fulano de tal, eu estou falando aqui de tal hospital e quero dizer para vocês, tal, tal, tal. Não é? Quantos áudios a gente recebeu de gente? Olha, não use máscara, porque a máscara ela vai impedir que você respire. Enfim, uma série de informações que foram se construindo, se construindo, se construindo, e a gente hoje não tem a dimensão, não é? De quanto, nesse momento, é possível que estejam se criando fake news, estejam se falando mais informações, notícias, sabe? De lista disso, daquilo, e pegou uma população realmente muito vulnerável, né? Vulnerável, que já estava ali nessa pilhação de passar notícia, de espalhar, e no meio de uma pandemia, o negócio se agravou. Gente, você que está aí do. É verdade, Luiz. Verdade. E assim, eu queria colocar aqui para você um comentário do Raimundo Almeida, que é de Fortaleza, acredito que seja seu amigo. O Raimundo Almeida aqui de Fortaleza. Muito interessante este assunto.
Realmente, Raimundo, muito interessante mesmo. Obrigado por estar acompanhando. Você que está acompanhando nossas redes, por favor, curte, segue a gente, né? Segue nosso canal, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, segue a nossa página no Facebook e aproveita essa live do conhecimento, né, do projeto Música Cidadania, que você está nos acompanhando. Aí nós vamos aproveitar para pedir a sua colaboração na nossa campanha. Todas as nossas ações, a gente insere e trabalha a nossa campanha Doe 1 quilo de solidariedade, né? Então faça doação de alimentos. Você não precisa doar alimentos, você que é de fora, de Fortaleza, de qualquer outra cidade, faz o seu Pixzinho com o valor que você quiser, tá aí na descrição do vídeo, né? E eu vou pedir essa sua doação falando do nosso tema, né? Falando nosso slogan. Doe 1 quilo de alimento para nós transformarmos em toneladas de esperança. Então, Hélio, oi. vou aproveitar e reforçar essa campanha, porque alguns que entraram depois, gente, isso é um grande projeto que eu acompanho desde 2009. É um projeto que vai além da música, não é? Hélio Júnior é maestro de uma orquestra chamada Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra. E nesse projeto existe também uma assistência a muitas crianças, muitos jovens, não é, que praticam eles têm aula de todo tipo de instrumento e são pessoas que, na verdade, fazem a diferença em Croatá. Então, essa campanha que eles estão fazendo, desde o ano passado, né, como falei no início da live, arrecadaram 2 toneladas, né, para doar para famílias que estão precisando. É uma campanha muito importante, porque a gente vê no Brasil como um todo várias campanhas acontecendo, mas Croatá é uma cidade, 18 mil habitantes, e tem pessoas que, neste momento, estão precisando desse apoio. E esses jovens estão fazendo aí, não estão medindo esforço. Então, você aí, que é meu amigo, minha amiga, faça essa doação, porque é muito importante que esse projeto continue. Demais. Luiz, a gente divulga, né, as fotos das entregas das cestas básicas, mas assim, eu queria muito, às vezes, poder fazer vídeo, né? Mas às vezes eu acho que não é o ideal. Às vezes a gente tem que respeitar, né, a integridade das pessoas. Mas eu queria muito que as pessoas vissem a felicidade, né, o brilho no olhar de quem recebe a cesta básica, que está passando às vezes por um momento de dificuldade. Assim, teve um caso que a gente doou a cesta básica e a mãe veio agradecer e relatar que o filho dela de 4 anos, quando viu a cesta básica, ficou na felicidade, pegou a cesta, foi desmontando e colocando no armário que não tinha nada. Então, cara, a gente vê depoimentos que nem esse. Bonito. Né? Uma criança se encantando com alimento. Não era para isso estar acontecendo. Né? Não era. Então, ao mesmo tempo que é doloroso, é gratificante. A gente saber que a gente está fazendo alguma coisa. Né? Alguma coisa. Não vai resolver o problema, não vai resolver. Mas vai amenizar, vai trazer esperança para quem está recebendo. Então, você que está aí do outro lado, não esquece, faz sua doação, né? Dá uma força para a gente aí, divulga, compartilha, né? E vamos fazer a diferença. Luiz, mas você lançou recentemente, você é escritor, cordelista. Eu me lembro que a gente fez um cordel junto uma vez, né? Você com a Filarmônica. E você lançou agora recentemente um cordel com o tema infodemia. A infodemia e as notícias dos especialistas, entre aspas, em Covid. Gostaria de saber qual a ideia principal do seu cordel e por que você utiliza a palavra especialistas, entre aspas. Aqui o cordel, né, infodemia. Ah, legal. Os meus cordéis, eu tenho um carinho muito grande pela literatura de cordel, que foi meu avô, Mansueto Pereira Gomes, que ele recitou alguns cordéis e eu passei a gostar desse tipo de literatura. Então, Hélio, eu vou explicar, na verdade, esse cordel Infodemia, ele tem 40 cestilhas, certo? Mas eu vou explicar, na verdade, com versos, eu não vou recitar todas as 40 cestilhas, selecionei aqui 10 cestilhas, e para a gente recitar aqui, para você que está nos acompanhando, que explica um pouquinho por que eu usei especialistas entre aspas. Porque eu falo do tema da infodemia
e eu entro na questão da Covid, né? Então, diz mais ou menos assim: este cordel que inicio agora será um relato diferente, tratará de um tema sério que atingiu toda a gente. Abordarei a infodemia e o quanto nos deixou doente. Não se trata de uma doença, mas contribui para fomentar, atrapalha a vida das pessoas que não sabem como lidar com o excesso de informação e prejuízos que possam causar. Os danos que trazem à saúde, com sobrecarga de informações, transformam em um perigo real, uma ameaça nas comunicações, uma espécie de vírus virtual, gerador de várias confusões. A maioria é fake news e uma grande parte notícia antiga, que é encaminhada nos grupos, algumas vezes de uma pessoa amiga, e a depender do teor do conteúdo, provoca em todos intriga. Uma delas é desinformação, que muitas vezes é imprecisa, engana os desavisados, o link, destaque, frisa, induz quem lê a acreditar que a notícia é uma pesquisa. Todos somos fascinados pela tecnologia que temos, encaminhamos mensagens, muitas vezes nem as lemos, basta concordar com a manchete e com facilidade assim fazemos. Não apenas com a falsa notícia, até mesmo com a verdadeira, ansiedade para repassá-la, para no grupo ser a primeira, como um furo de reportagem e às vezes como brincadeira. Antes de repassar a notícia, que custa ir no Google e ver, se já estiver em vários sites, como UOL, G1, R7, BBC, já é um forte indício de verdade, mesmo assim é bom reler. A ciência como um todo começou a ser questionada, viramos especialistas em tudo, verdade era o que a gente achava. Todo mundo virou médico e a ciência virou quase nada. Muitos leigos, como médicos que quiseram aparecer, gravaram áudios e vídeos para tentar nos convencer de que tinha uma fórmula certa e a sua opinião prevalecer. Pior que fake news, os leitores de manchete ganharam um aliado de peso, o vídeo virou vedete e com o advento das lives peixearam a internet. O vírus chegou ao Brasil e começou a aberração, espalharam que devido ao calor não haveria disseminação, a doença era uma pequena gripe, era a turma da negação. As primeiras mortes no Brasil mal tinham sido confirmadas. Alguns na rede já informavam, muitas pessoas hospitalizadas, e outros espalharam pior, que mais mortes foram ocultadas. Sou o médico fulano de tal, trabalho naquele hospital, estou gravando este áudio para você que está mal, faço o que estou pedindo, é um conselho medicinal. Era alguém de confiança que o áudio encaminhava, dizia com bastante convicção que certa informação estava, e quem recebia a mensagem, no áudio e no amigo acreditava. E como esquecer dessa frase, que Covid tudo era. Após a divulgação dos casos, o pessoal da saúde altera. Agora tudo é Covid, e a imprensa que exagera. E os exageros não pararam, eles fizeram a diferença, informações erradas passadas, principalmente sobre a doença. O Instagram de um desconhecido era mais notícia que a imprensa. E sobre o uso das máscaras, geralmente quem não a usava dizia que eram prejudiciais e essa ideia disseminava, por meio das redes sociais, falsos argumentos utilizava. A infodemia desestabiliza, as pessoas ficam ansiosas, com excesso de links da net, opiniões geralmente duvidosas, com dicas de automedicação, muitas vezes perigosas. E aí eu fiz uma amostra, eu sintetizei aí o cordel, mas ele tem 40 cestilhas, na verdade é um cordel que eu gosto muito desse cordel, que a forma que eu escrevi, eu pesquisei bastante, que às vezes a gente fala assim, poxa, é um cordel, mas existe uma pesquisa por trás, né, de você estar ali correndo atrás das informações. Então, a ideia desse cordel é exatamente essa, de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Eu fiz muitas leituras, como disse, eu não sou um especialista no tema, mas a gente realmente foi pesquisar para aprender um pouquinho mais. Meus aplausos aí para você, meu amigo. Você, como sempre, um excelente cordelista. Eu até queria, assim, tá aparecendo para você que está na telinha, tá aparecendo um número, o contato do Luiz Antônio, o Instagram dele. Ele tem vários cordéis, e já propôs para os nossos alunos e músicos, nós vamos estar disponibilizando todos os cordéis que o Luiz tem. Em breve vai estar chegando. E a gente vai estar disponibilizando na nossa biblioteca para quem quiser, quem gosta de ler cordel, quem quiser ler cordel. E em algumas oportunidades a gente vai estar sempre fazendo a leitura, né, nas nossas ações dos cordéis que você faz. Esse aí tá muito bom. Eu gostei só do pouco que eu vi. E com certeza foi feito para um momento, né? Tá no momento ideal para se
a gente refletir. Traz muita reflexão. Parabéns, Eu amigo. tô lançando essa live, né? Lançamento É mesmo. lançamento hoje. Então tá em primeira mão, né? É, exatamente, assim, para o público. Alguns colegas, amigos já me pediram, tal, mas na verdade eu estou lançando, assim, para o grande público hoje aqui. Aqui no chat, Luiz, o Lúcio Landim Fonseca escreveu: quando começaram a falar que a cloroquina seria a solução, faltou remédio nas farmácias. Minha prima tem lúpus e utiliza esse remédio. Este que tem sérios efeitos colaterais. Ele está falando de uma causa, né, que provocou devido àquela história da E, cloroquina. E a minha mãe foi vítima disso. A minha mãe também faz uso. A avó da minha esposa, a gente procurou, o médico teve que tirar da prescrição porque a gente não achava, né? E pessoas que precisam do remédio, né, que tomam diariamente, né, é um tratamento, né, de doenças ou aquelas doenças crônicas, né, que você tem que ficar tratando, e muita gente foi prejudicada com essas fake news, né, com essa pandemia de notícias falsas, que fez com que as pessoas acreditassem, né, e descredibilizassem o trabalho de cientistas, o trabalho da OMS, e acreditasse que o tratamento precoce, o preventivo, né, resolvesse alguma coisa. Muita gente morreu, inclusive médicos, né? Essa é a realidade. E a causa é essa, né? Compartilhando aqui, compartilho da mesma reclamação do nosso amigo Lúcio Landim Fonseca. O Raimundo Almeida colocou assim: obrigado por me mencionar. Eu ratifico as palavras de vocês, professor Luiz Antônio. Eu conheço desde a época do Colégio 7 de Setembro. E o mesmo sempre se engajava em campanha para ajudar as pessoas. Né? obrigado, Raimundinho. Inclusive, ele cita que ele foi ajudado também. Esse é o meu. Aí a Ana Meire Viana de Santos colocou: esse é meu amigo Luiz Antônio. Essa cuteratura. Obrigado, Ana Meire, obrigado, Raimundinho, os meus amigos, né? Na verdade, eu sou meio tímido para estar espalhando. Por exemplo, eu não coloco, Hélio, o link em grupos que eu participo. Eu tenho mais de 40 grupos, eu não coloco. Às vezes eu pego assim, eu mando no privado para algumas pessoas, mas assim, é porque eu estou meio distante de Zap mesmo, né? Você acompanha de vez em quando assim, ó, pessoal, eu estou vendo aqui agora. Aí quando eu me dou conta, eu estou 2 horas distante do Zap, né? E aí eu boto ela aí no Não Perturbe, eu vou concentrar aqui numa coisa. Mas enfim, agradeço a todos pela presença. Eu sou a favor das redes sociais. As redes sociais Muito são... obrigado, pessoal, por estarem participando, assistindo. Agradeço mesmo. A gente só tem a agradecer por a participação de todos, por estarem comentando. Não esquece de se inscrever na nossa página, vai ajudar muito, né? Escrever, compartilhar. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante. Olha só aqui, a página Croatá Notícias, professor Luiz, você toca num ponto muito importante acerca de muitas pessoas não lerem as informações. Repassam rapidamente. Você acredita que a sociedade do espetáculo contribui com esse processo? Antes de você responder a pergunta dele, Luiz, eu posso até fazer depois, em um momento, porque eu vou pegar aqui o gancho, né, do comentário da cloroquina e queria fazer uma pergunta inerente ao que nós estamos falando. Mas é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, em uma das suas definições de infodemia, a OMS diz que o excesso de informações, algumas precisas e outras não, é que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Esse conceito foi consolidado a partir da pandemia da Covid-19. É isso que a gente já está acompanhando, né? Na sua visão, Luiz, ao longo desses mais de um ano de pandemia, de maneira geral, como você classifica o comportamento das pessoas diante de tanta informação?
né? A gente viu aí as informações e desinformações, inclusive por pessoas que são influenciadores, né, que ocupam cargos que é de extrema importância, que as pessoas vão ter eles como referência e não espalham informação, espalham desinformação e a gente tem consequências gravíssimas, né? Então eu queria saber, assim, qual como você classifica esse comportamento das pessoas diante de tanta informação nessa pandemia. Na verdade, Hélio Júnior, de maneira geral, as pessoas, vou me incluir, nós não temos culpa, né? A gente está lidando com a rapidez de informação e veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, ele chegou a um determinado momento que ele falou, disse que as pessoas poderiam tomar detergente. É detergente mesmo, né? Nossa, Para ouvi curar a isso. Covid. E houve 18 pessoas em Nova York que acreditaram nisso, né? Houve registro de 18 pessoas que tomaram detergente. No outro dia, a Casa Branca disse que o presidente estava sendo sarcástico, né? Estava brincando. Agora você veja, um presidente da República chega com a informação dessa, então muita gente dentro de suas casas solitárias com medo, porque houve pessoas que ficaram em pânico total, né? De não querer nem abrir a porta com medo do vento. Aí houve um presidente de uma república, de um país importante como os Estados Unidos, sugerir que se tome detergente. Então, de maneira geral, se a gente for analisar, as pessoas estão confusas, vulneráveis, né? Porque as grandes autoridades no mundo, a gente viu quando se fala em termos de negação, isso é muito sério, porque nós tivemos um exemplo que há 100 anos praticamente, vamos dizer assim, em 18, na pandemia, o que é que aconteceu? Muitas das situações lá se repetiram agora. Se repetiram agora. Mas o nível de conhecimento que nós temos hoje, de informação, não era para acontecer isso. Não era. Porque, veja bem, quando o colega perguntou aí sobre a questão da espetacularização, né, da notícia, né, e de fato, quando você tem lideranças no mundo que vão para a televisão, vão em cadeia nacional e dizem inverdades, não é? Aí você, como é que as pessoas se sentem? Então você pega aqui em nível de Brasil, aí você tem uma opinião, o presidente diz algo, os governadores dizem algo e os prefeitos de determinadas cidades, se forem alinhados com o governador, vão dizer o que o governador está dizendo. Se não for alinhado com o governador, vai confrontar o governador. E a população fica como nesse meio? Não é? Veja o sacrifício que foi para convencer as pessoas de usarem a máscara. Mas isso gerou uma confusão, porque nós tivemos exemplos de governantes aqui no Brasil que não estavam usando a máscara. Né? Então, se pedia para não aglomerar, não aglomere. Então, por isso que eu digo, em uma palavra, as pessoas se sentiram confusas diante desse fato. E aí você entra naquela parte, né? Porque hoje eu acho muito boa essa democratização da notícia, não resta dúvida, e as redes sociais contribuíram muito para isso também. Mas, da mesma forma que eu falo assim, que todo mundo hoje é médico no cordel, eu digo, todos nós agora somos repórteres, né? Viramos assim, a gente acha que tem por obrigação de dar notícia, e nós não temos a obrigação de dar notícia. Então, eu acho que muitas vezes é isso. Olhe, clique, não deixe de conferir. E às vezes é uma notícia que não tem nada a ver com a manchete, é só para você ir lá, né? Os chamados caça-cliques. Quer dizer, esse tema vai longe, né? Se a gente for aqui conversar. Pois é, Luiz, é desse jeitinho aí mesmo. Aí, pegando esse gancho que você deixou aí sobre a informação, né? Como as pessoas trabalham a informação, eu vou aproveitar aqui para ler a pergunta da página Croatá Notícia. Vou aproveitar também para fazer um comentário, fazer um agradecimento, né, ao administrador da página Croatá Notícia. Eu não sei quem é, tá, Luiz? Como você acompanhou, Luiz, inclusive você fez até uma matéria sobre o hino, sobre o vídeo, né, em homenagem ao município de Croatá, que foi produzido por a gente aqui do Ponte Cultura Vamos Fazer Arte, e a orquestra com a participação de cantores e tudo.
um vídeo que foi, assim, foi muito, muito emocionante, as pessoas se identificaram muito, né, alcançou mais de 10 mil em menos de 24 horas, já está com mais de 12 mil visualizações, e assim, é muito gratificante para a gente fazer um trabalho desse, Certeza. e com reconhecimento. E a gente, quando a gente foi fazer, quando eu tive a ideia de fazer o vídeo, e sentamos junto com o Lucas, o pessoal da produtora do projeto, para pensar nesse, em como nós iríamos trabalhar as imagens e o que nós iríamos colocar, fazer o estudo do hino, reformular o arranjo, né? Enfim, era muita coisa para se fazer. E aí a gente se preocupou em mostrar para o nosso município, primeiramente trazer um presente, dar um presente para a nossa população, dar um presente para o nosso município, né? Dar um presente para as instituições do nosso município, que era o fato de ter o hino feito em qualidade profissional, né, feito com qualidade para que a gente pudesse ter orgulho de divulgar, de difundir para todos os croataenses. E quando eu falo todos os croataenses, eu me refiro por meio da mídia social e também por meio das escolas, né, em suas ações de cidadania. E a gente se preocupou em fazer um trabalho belíssimo e além de fazer esse trabalho de maneira belíssima, de maneira profissional e de qualidade, a gente se preocupou em que ele fosse feito por pessoas do município, fosse feita com os nossos recursos, com o que a gente tem aqui dentro. Né? Foi uma maneira de, não sei se isso importa, né? Pode ser que não importe para alguns, mas para mim tem um valor imensurável poder dizer que toda aquela produção de nível profissional foi feita com profissionais, com equipamentos e pessoas daqui do nosso município. Então isso é muito gratificante. Tivemos a participação dos cantores. E aí o Croatá Notícia, aí eu queria fazer aqui um agradecimento, não sei se está acompanhando, né, o administrador da página Croatá Notícias, agradecer de coração ao seu comentário. Você não sabe o quanto você me deixou feliz. E eu queria muito que você tivesse visto enquanto eu estava lendo o seu comentário, a lágrima descendo do meu olho, a satisfação e assim, o abraço que você estava me dando quando você escreveu o seu registro oficial. Vou chamar, foi assim como ele colocou na página dele do Instagram, né, na página do Croatá Notícias no Instagram. E eu queria compartilhar com vocês, com os músicos, o pessoal que está assistindo, o que ele colocou. Luiz já falou um pouco sobre o nosso projeto, no início da nossa conversa, falou sobre a orquestra, enfim, sobre o que a gente faz. E aí o administrador da página Croatá Notícias fez um registro que eu achei maravilhoso, que exprime muito bem o que a gente sente, né? O que a gente queria era que a nossa população, não só a nossa população, mas todos no nosso município de Croatá, olhasse para nós com esse olhar, né? Da maneira como o administrador do Croatá Notícias pontuou na sua página no Instagram. Ele diz o seguinte: abaixo um registro oficial do administrador da página Croatá Notícias. Abre aspas. Se a Estrelas da Serra consegue realizar esse trabalho com poucos recursos, imaginem vocês do que ela seria capaz de fazer se houvesse um investimento maior e permanente. É preciso compreendermos que Estrelas da Serra não é mais somente um projeto local. Ela tornou-se um patrimônio cultural da nossa querida e amada cidade. Um cartão de visita de Croatá que é referência tanto pela qualidade artística quanto pela potência que exerce enquanto política pública social em Croatá e para todo o Brasil. Portanto, tenho dito que valorizar nossa cultura e nossa arte significa diretamente valorizar nossa cidade, nossos cidadãos croataenses. Parabéns, Croatá.
ao administrador da página Croata Notícia, mais uma vez, muito obrigado. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz e honrado com o seu registro. Muito obrigado. E aí, Luiz, e só deixar meu agradecimento aqui, compartilhar com vocês. E aí, no nosso chat aqui no YouTube, a Croata Notícias deu boa noite, professor Luiz. Aí colocou, professor Luiz, você toca num ponto muito importante acerca de muitas pessoas não lerem as informações, repassarem rapidamente. Você acredita, repassarem rapidamente, né? Você acredita que a sociedade do espetáculo contribui com esse processo? Sim, contribui. Contribui com certeza. Na verdade, a gente percebe isso até em todos os níveis, né? Os próprios artistas, né? Hoje o Twitter, a chamada lacração que existe, esse termo hoje na internet, tem muita gente que quer lacrar, né? Postar algo e deixar ali como se fosse, pronto, acabou a discussão, o que eu disse aqui virou uma verdade absoluta. E isso vai também, digamos assim, não vou dizer o termo contaminar, né? Um trocadilho infeliz, mas assim, isso afeta também órgãos de imprensa, né? Órgãos de imprensa que não são comprometidos, né, com a informação idônea. A gente sabe, na verdade, eu trabalhei um tempo em rádio, eu sei como é que funciona os interesses comerciais, né? Então, é claro que você há de convir que dentro desse contexto de notícia, existe algumas notícias que são colocadas de uma forma, né? De uma forma para que atinja determinado público, para que não atinja. É muito complexo, velho, porque se você observar, por exemplo, um verbo, a forma, o time, vamos para o futebol, um time faz uma partida, um time goleia, certo? Dá, digamos, 3-4-0 em outra equipe. E aí, se eu coloco lá na manchete, né? Time A arrasa time B. Então, a depender do contexto, os gols podem ter acontecido nos minutos finais da partida. Foi 3-4-0, pode ter sido um jogo muito duro, não é? Estou fazendo essa comparação até os 30 minutos do segundo tempo. Aí, dos 30 minutos em diante, houve um desarranjo do time e pronto, foi 4-0 para a outra equipe. Então, eu estou usando essa comparação simplista, e isso também acontece. Às vezes, o acontecimento não é nem tão sério assim, mas você vê hoje, respondendo aí, alguns tipos de notícia, como, por exemplo, fulano detona. Rapaz, o que é detonar? Detonar a gente associa o quê? A uma bomba que explodiu, né? Fulano detona ciclano. Então, isso também ajuda muito a criar essa coisa, né? Essa polêmica, né? De gerar uma polêmica, às vezes, em cima de algo que não existe polêmica. Luiz, eu estava vendo aqui, o Joelian fez uma pergunta aqui no chat. Joelian colocou assim, Joelian é meu filho, você conhece. Luiz, se fosse cortar o mal pela raiz, qual seria a raiz principal para sobreviver a essa infodemia? Principalmente nos dias de hoje. Pronto. Aí, Hélio, eu falaria até sobre a questão da... Aí vou puxar aí em relação à disseminação de tanta notícia falsa. Pronto. Eu acho que a gente deveria começar a cortar o mal a isso por isso. Porque, fazendo aqui uma breve recapitulando aos mais jovens, por exemplo, em 72, a Globo tinha um ator que trabalhava na Globo chamado Sérgio Cardoso. Ele morreu, certo? Aí, horas depois, espalhou-se um boato que ele tinha catalepsia, que é uma doença rara que deixa os membros do corpo rígidos, né? E dá a sensação que a pessoa realmente não, que a pessoa morreu sem ter morrido. Mas ele não tinha essa doença. Mas espalharam isso. Aí alguém, inclusive a própria esposa dele na época, disse que alguém procurou um jornal em Manaus e disse que a família tinha aberto o caixão e que ele estava lá com as mãos aqui, como se estivesse, né? E o Fantástico, em 79, fez uma reportagem sobre isso. Um suposto amigo dele disse que ouviu do próprio Sérgio Cardoso que ele tinha medo de ser enterrado vivo, e isso nunca aconteceu, e a família sofreu muito com isso. Eu, por exemplo, acreditei nessa lenda,
não é? Isso você pegar já nos anos 70, entrando nos anos 80. Nos anos 90, 95, 98, quando o Jô Soares apresentava o programa Jô Soares 11h30, e o SBT não estava nas TVs abertas, só estava nas parabólicas, um período que o SBT ficou no Ceará sem estar na TV aberta. Espalhou-se um boato, uma notícia, que Alexandre Pires, do Só para Contrariar, teria chegado no programa Jô Soares 11h30, dito que as mulheres cearenses era isso, era aquilo, enfim, ele terminou ofendendo, teria ofendido, né? E, inclusive, a época, a Síria, que era esposa de Pelé, estava na plateia, levantou e protestou e saiu, e foi aquela coisa. E nada disso aconteceu. E eu vi, por exemplo, o próprio Jô Soares, ele desmentindo, dizendo, gente, eu vou aqui desmentir uma coisa, mas não aconteceu isso, né? Como na época também inventaram que Tony Ramos tinha contraído o vírus da AIDS. Então, isso, como dizia o saudoso Leonel Brizola, isso vem de há muito tempo, vem de longe. E aí eu emendo, tentando responder a Joelian, também, Joelian, com essa questão da teoria da conspiração, sabe? Porque hoje existe muito isso, a teoria da conspiração. Muita gente vê algo por trás de tudo. Tudo tem uma coisa por trás. Tem gente que acredita piamente nisso. Aí eu vou lhe dar um exemplo mais recente, nos anos 2000. Por exemplo, a Copa de 2014. Muita gente, eu morava ainda no Ceará, dizia, essa Copa é do Brasil. Dilma comprou a Copa. Quantos de nós ouvimos isso? E teve gente que acreditou nisso piamente. Inclusive, quando houve aquele jogo Brasil e Chile, que foi para a prorrogação, um sofrimento danado, foi disputado nos pênaltis. Aí, no último minuto da prorrogação, o Chile bate uma bola no travessão. Se aquela bola entrasse, provavelmente o Chile se classificaria, eliminaria o Brasil nas oitavas de final. Mas no dia seguinte, você encontrava gente dizendo que a Copa tinha sido comprada. E aí, o que aconteceu? Se o Brasil tivesse realmente ganho aquela Copa, muita gente ia dizer, a Copa foi comprada, né? Então, na verdade, se a presidente Dilma comprou a Copa, ela só não comprou a Alemanha, né? Quer dizer, você vai comprar... Imagine, como é que se compra uma Copa do Mundo, ali? Eu sempre pergunto, como é que se compra? Não, você compra os países, quanto é que custa comprar uma Copa do Mundo? De onde vem o dinheiro para comprar a Copa do Mundo? Então, assim... Conclua aí, que eu quero ver. Pois é, então é isso que eu quero dizer. Então, para cortar esse mal pela raiz, eu não teria, assim, provavelmente uma resposta, mas eu creio que a gente deveria evitar muito esse compartilhamento de notícias. Nós não temos essa necessidade de estar o tempo todo passando notícia em grupos, informações. Agora, não quer dizer que você não possa passar informação. Pode, mas está o tempo todo passando informação, passando o que você recebeu de alguém. Quando você vê lá a mensagem encaminhada, você já fica assim, encaminhada com frequência, por exemplo. Então, é assim que se prolifera. Eu fico imaginando, Luiz, assim, vamos comprar a Copa, né? Tem que comprar todos os times. Como é que a pessoa acredita num negócio desse, cara? Mas todo mundo ouviu isso. Nossa, não, ouviram e disseminaram, isso foi... Não. E aí, diante disso, eu estava aqui pensando, o que você atribui, Luiz? Esse comentário foi muito pertinente, né? Sobre a questão foi disseminar essa ideia de que o Brasil tinha comprado a Copa. O que você atribui a essa disseminação tão grande de tanta fake news? Assim? Aí são vários fatores. A gente já citou aqui alguns. Eu acho que essa necessidade de que alguém recebe uma notícia, acha que tem que passar para o outro, acha que tem que jogar num grupo, acha que tem que ser o primeiro a dar a notícia, ele acha que aquilo ali vai ser importante. Quantos de nós já fizemos isso em grupos de WhatsApp? De fazer assim, passar por tanta coisa. Às vezes, ali foi criado um grupo de amigos, aí fica se postando. Quantos grupos acabaram, gente saiu por conta de discutir política? Grupos de família. Então, nós passamos muito ano, inclusive o Leandro Carnal até falou sobre isso, né, que criou-se essa cultura de a gente, né, dizer, religião, futebol e política não discutem. Não, política pode se discutir. A questão é que grupo de WhatsApp, eu sempre falo isso, grupo de WhatsApp para mim é o pior lugar para você discutir qualquer coisa, a não ser que você crie um grupo específico para aquilo.
Vamos discutir. Porque muitos ficam procurando plateia em grupo de WhatsApp. Eu podia ir para o privado, faz uma ligação lá, não é? De vídeo, é muito melhor. Mas não, aquela história. A discussão começa lá por volta de 9h30 da manhã, vai até 10, 10h15, aí alguém no final da noite entra, depois que tudo acabou e começa, aí volta tudo de novo. É uma grande perda de tempo. É como se você tivesse, às vezes, diante do seu celular, assim, né? O dedo, parece que o cérebro vai para o dedo, né? Porque você tem uma necessidade de opinar, de discutir, você vai buscar um link, você vai buscar um áudio, e é áudio para lá, áudio para cá. Enfim, a gente, na verdade, não tem essa resposta. Agora, eu lhe digo, existe uma indústria de fake news, gente que ganha dinheiro com isso, e cada vez mais cresce. E toda eleição a gente vê. Essa semana mesmo foi disseminada, acho que ontem, uma notícia estava circulando nas redes, uma capa do jornal The New York Times, né, mostrando. Na verdade, o próprio jornal se pronunciou que não existe aquela capa. É tão simples de descobrir, né? Mostrando uma grande participação da parcela da população, não é? Em apoio ao que está ocupando a presidência, não é? E essa capa nunca existiu. E muita gente espalha isso. Olha aí, o Jornal dos Estados Unidos dizendo da manifestação. E nunca existiu essa capa. Imagina, o The New York Times, com tanta coisa mais importante no mundo, vai estampar uma capa mostrando várias pessoas no Brasil com a camisa da CBF, né? Enfim, a gente está numa situação muito complicada, muito mesmo. Logo anteriormente, Luiz, você falou sobre as teorias, em resposta a Eliana, falou das teorias da conspiração. O que você acha dessas teorias? Eu acho terríveis, né? Eu acho assim que até hoje, para finalizar esse tema da teoria da conspiração, até hoje tem gente que acredita piamente que a Mega Sena é uma fraude. E tem gente que defende isso. Você vai para a internet, tem sites, tem gente que eu não acredito em Mega Sena. Gente, é tão simples você entender. Imagina, como é que é? Sai governo, entra governo, todo mundo combina. Ó, vou passar uma coisa aqui, ninguém sabe, ó. A Mega Sena é assim, viu? Nós vamos continuar desse jeito, tal. Gente, a Mega Sena é tão simples de entender. O governo arrecada, quando ele paga 300 milhões na Mega da Virada, arrecadou 900. Então, é um jogo altamente rentável. Como é que vai ser uma fraude? Mas tem gente que acha, né? Pô, isso também se deu por causa de João Alves, para os mais jovens não sabem, era um dos 7 anões do orçamento, e ele dizia que ele lavava dinheiro com loterias, né? Que, na verdade, ele dizia, a grande frase dele foi que Deus me ajudou. E aí o que acontecia? Ele pegava, isso devia acontecer mesmo, então alguém ganhava um prêmio da loteria, então ele ia quando ele fazia isso, provavelmente com algum funcionário, gerente, não vou acusar aqui ninguém, mas ele lavava o dinheiro dessa forma. Aí, quando detectava que a pessoa foi receber, então já tinha um contato lá, então ele pegava, a pessoa recebia o prêmio e o bilhete era passado para João Alves. Então, assim ele lavava, porque ele tinha ganho várias vezes na loteria. Então, ele lavava o dinheiro dessa forma. Mas não foi que ele fez fraude lá na numeração, que tem gente que acha que as bolinhas têm peso. Rapaz, então, eu acho, sinceramente, a teoria da conspiração péssima, né? Para não dizer uma coisa, nós estamos ao vivo aqui. É verdade. Eu fico, assim, as pessoas conseguem acreditar fácil. Assim, o que eu estava achando é o seguinte: diante do quadro político que nós estamos hoje, só deixou muito claro para nós o quanto faz falta, né, o conhecimento. Você ter acesso a conhecimento, você entender como as coisas funcionam. É lógico que o sistema não quer deixar você conhecer, mas nos dias de hoje, vivemos num mundo globalizado, onde você tem acesso a todo tipo de informação, onde você pode tirar todas as dúvidas, e aí você ter um Brasil, né, que na situação que está, e simplesmente por falta de informação, é triste. Falta de boas informações e o excesso de más informações, né? Informações com cunho maléfico, digamos assim, né? Com intenções particulares. Eu vou ler agora aqui
Luiz, algumas respostas, alguns recados que Ei, Hélio, mandaram. Diga. pode dizer assim, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live, estamos encerrando a nossa live. Eu usava muito essa tática como Olha, professor, né? Quando eu via que os alunos realmente estamos estavam chegando ao cansados, final. Uhum. isso Pessoal, motiva, né? verdade, verdade. Eu vou aqui passar para vocês essa informação. E realmente estamos chegando ao final da nossa live, né? E vou ler alguns comentários aqui do chat. E eu vou pedir para você, ó, curte aí nossa página, aproveita. Eu vou passar aqui um recado para todos os músicos da Filarmônica, diante do registro do Croatá Notícias. Espero mesmo, assim, eu vou até pedir desculpa ao administrador por estar presumindo, né? Eu não sei qual vai ser o futuro, mas está presumindo isso. Mas eu torço muito, quero muito que a página Croatá Notícias seja uma página de notícias imparciais. É uma das coisas que eu sinto falta no nosso município. Sinto falta na Serra da Ibiapaba. Também não posso nem afirmar isso, que eu não sei, pode até ser que tenha, né? Um site, como eu vejo assim, o site do Luiz, o Ibiapaba é um jornal que eu tenho muita credibilidade. Nunca vi nada desse dia, já falei aqui, né? E eu espero que agora na cidade tenha uma página, né? Possa ter uma página de notícias que não seja parcial, principalmente quando se trata de política, né? Porque, infelizmente, todas as páginas que a gente tem aqui, de um jeito ou de outro, a gente percebe uma tendência parcial para um lado ou para o outro. Então, fica aqui o meu registro. Espero muito que essa página cresça. E aí já faço aqui o convite para todos os nossos alunos, músicos. Vai lá no Instagram, no Facebook do Croatá Notícia, curte, segue e vamos acompanhar o trabalho dessa pessoa que se posicionou reconhecendo, isso já é um grande passo, reconhecendo e sentindo o que a gente sente, passando a ideia do que a gente sente. Então isso é muito, para mim já é muito positivo e já é um ponto em que me traz credibilidade, que mostra uma visão que poucos têm. Eu não estou te ouvindo, Luiz, está falando? Não, não. Não, né? É que eu estou lembrando de uma poesia aqui. Ah, tá. Aí é o seguinte, Luiz, o Croatá Notícia agradeceu, né, a sua resposta. Primeiro ele colocou assim, ele me respondeu, né, estou aqui, logo, logo estarei com você para conversarmos pessoalmente. Que bom, eu quero muito conversar com você pessoalmente. Agradeceu a você, Luiz. Seu Luiz, muito gratificante a sua resposta. Muito obrigado pela sua resposta, né? Ele agradeceu. Teve um comentário aqui o Joelian agradeceu também. Obrigado mais uma vez. Não, agradeceu o Croatá Notícia. Obrigado mais uma vez ao Croatá Notícia. Vamos seguir o Instagram deles também, galera. Manda um recado para a galera aqui. A Andrea comentou o registro da página do Croatá Notícia. Croatá Notícia botou, professor Luiz, muito grato pela resposta. Felipe Vaqueiro escreveu, você merece todo o reconhecimento, Hélio. Você é um grande profissional e de um grande coração. Você criou uma porta para sonhos serem realizados. Só tenho a agradecer você também. Parabéns, sucesso. Felipe, cara, obrigado pelas palavras. A gente está aqui, não sou eu que faço isso sozinho. A gente idealiza algumas coisas, mas tem muita gente envolvida, né? Pessoas que nem o Luiz, que ajudam a gente na parte da comunicação. Sempre que eu posso contar com ele. Toda uma equipe de instrutores, de pessoas que têm um coração gigante, que querem fazer a diferença. E isso só acontece porque a gente trabalha com a corrente de gente do bem. Então, o seu reconhecimento, quero aqui estender a todos que fazem parte da nossa equipe do Ponte Cultura, estender a todos os alunos que acreditam no nosso trabalho e estender também às famílias que credibilizam nossas ações, né, colocando seus filhos para participarem dela.
ver se tem mais aqui. Olha aí, Ana Meire Viana Santos. Colocou aqui. Luiz, recita mais umas cestilhas do cordel. E aí, para encerrar, eu acho que vamos encerrar hoje com o Luiz recitando mais uma cestilha. Pode ser, Luiz? Posso Aí sim. olha que coisa boa. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, né? Não vai finalizar agora. Queria dizer que essa foi mais uma live do conhecimento, né? Com a participação do meu querido amigo, jornalista, escritor, professor, Luiz Antônio Gomes. É uma realização da nossa Associação Arte em Pauta, né? Através do projeto Música com Cidadania, do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte. E eu queria aqui deixar meus agradecimentos aos nossos apoiadores e parceiros, Enel, Expresso Guanabara, né, os nossos parceiros da plataforma Sinfonia da Manhã, Governo do Estado do Ceará, né, o apoio institucional da Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural. Então, muito obrigado a todos por terem ficado com a gente até agora, e vamos encerrar essa live, né, com... Obrigado, Luiz, por ter tirado esse tempo. Espero a gente se reunir. Eu adorei. Por mim, eu ficava conversando mais. Eu espero a gente poder fazer outras lives com outros temas. É sempre muito bom conversar com você. E hoje a gente tirou esse tempinho para compartilhar com todos do projeto e todos do público geral que entrou na live. Obrigado a todos que participaram e a todos que comentaram. E meu abraço a todos. Fiquem com Deus e vamos encerrar com as cestilhas do cordel, nosso amigo Ifodemia. É isso, Hélio. Eu também agradeço a todos que participaram, nos acompanharam, e a gente tentou aí dar uma pequena contribuição. Eu estava, Hélio, antes de encerrar aqui com a cestilha, lembrando, tinha uma novela de 1985 chamada Tititi, e tinha um costureiro, na verdade, interpretado por Luiz Gustavo, que ele fazia o papel de Vitor Valentim. E ele fazia um poema que me marcou muito. Depois de algum tempo, eu fui saber a tradução. E tem a ver com esse tema que a gente está falando, né? Eu lembro que eu cheguei a decorar, por isso que eu estava aqui. Você pegou, eu estava aqui gesticulando com a boca, né? Porque ele falava assim, que no mundo traidor, nada é verdade, é mentira. Toda é segundo é color, de cristal com que se mira. E a tradução desse verso, né, de Ramon de Campomoar, é o que no mundo traidor não há verdade ou mentira. Tudo está segundo a cor do vidro com que se olha. É profunda essa frase, tem a ver com isso que a gente está vivendo. E para encerrar aqui, as 3 últimas cestilhas, eu digo assim, no final. E o debate agora da vez, quem sabe traga mudança, é o que fala sobre a vacina, sobre eficácia e segurança. Daria até outro cordel, ela nos dará mais esperança. Aqui foi uma reflexão escrita em forma de rima, mesmo abordando a infodemia e agora o advento da vacina, que foi criada pela ciência com a inspiração divina. E que possamos pensar antes de algo escrever, ou mesmo quando postar, ter cuidado em checar e ler, para pessoas não prejudicar e muito menos fazê-las sofrer. É a última cestilha do cordel. Aplausos. Você merece. Ótimo. Pois é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais uma live do conhecimento, encerrada magnificamente aí por as cestilhas do cordel. Infodemia, a informação e as notícias dos especialistas em Covid, do nosso querido escritor, jornalista e professor Luiz Antônio Gomes. Até a próxima, se Deus quiser, fiquem com Deus. E não esqueçam de fazer sua doação, curtir, seguir nossas páginas. Né? Vamos ajudar o pessoal, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa,
é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro. Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo verde, um garoto passa caminhando mexendo no celular e outra garota caminha mexendo no notebook. Um texto escrito em azul em cima. Infodemia, excesso de informações em tempos de pandemia. Foto do palestrante, professor Luiz Antônio Gomes, editor do Correio Ibiapaba, escritor, cordelista e pesquisador do projeto Bahia Memória em 8D. Mediador, Hélio Júnior, maestro da Filarmônica Estrelas da Serra.